parte 2 da nossa pintura. Estamos pintando essa máquina aqui com essas florzinhas do campo, pintura bem rápida, pintura que é muito simples de estar fazendo. Você pode estar colocando aí diversos tipos de acabamento. Já assistiu a parte 1? Agora a gente vai assistir a parte 2. Não se esquece de deixar o like, assista até o final. Se puder compartilhar, eu vou ficar super agradecida. Lembrando que esse risco é da apostila de número 7. A apostila custa R$20, vem 7 riscos só de máquinas, com videoaulas aqui no canal. Então, se você quer adquirir a sua, entre em contato comigo com o número de telefone que está na descrição deste vídeo. Lembrando que o crochêzinho é da Clésia Marta, parceira aqui do nosso canal. Bora pintar? Então, amoras, essa parte aqui da máquina, eu vou estar preenchendo toda com azul marinho, tá bom? Então, ó, tô com azul marinho, vou pegar um pincel aqui, esse aqui é o 12, mas poderia ser o 14, por quê? Porque a gente tem que preencher bem essa trama. O que que a gente vai fazer? A gente vai deixar, ó, esses detalhes sem preencher, pra gente fazer depois. Então, primeiro a gente vai dar a base, ó, tá? Eu não vou mostrar pra vocês fazendo isso, pro vídeo não ficar muito longo, tá? Pode pausar o vídeo nesse momento e fazer o preenchimento com o azul marinho, tá certo? Aí, as bordinhas, assim, ó, pra ficar bem alinhadinha, gente, desculpa a cortina, vocês podem estar fazendo com um pincelzinho menor, tá bom? Então, eu vou fazer todo o preenchimento da minha máquina, deixando só esses detalhes sem fazer, e aí mostro pra vocês daqui a pouquinho. Amoras, ó, fiz o preenchimento, o meu ainda tá úmido. Se vocês quiserem esperar e retocar qualquer detalhe, porque pode acontecer de, assim como no tom preto, quando a gente faz a pintura, de ficar alguns pontinhos brancos, porque o tecido suga e aquelas partes onde a tinta não entrou bem na trama, ela vai aparecer, tá? Então, às vezes a gente espera secar tudo e depois vem retocando, e sim, depois que a gente faz algum tipo de iluminação. No caso aqui, eu vou usar branco, mas eu poderia usar qualquer tom de azul mais claro. E eu vou vir nessa região aqui, ó, tá? Coloquei dessas formas para que vocês possam ver onde eu vou estar colocando, tá? Coloquei, ó, eu vou vir com o pincel pituar, ó. Já limpei lá o excesso de tinta no paninho. E eu venho, ó, esfumando essa iluminação. Como eu coloquei com o fundo ainda úmido, o que que acontece? Vai ficar um tom de azul, não vai ficar branco, vai ficar um tom de azul, ó. Então, eu tô dando aqui a primeira luz. Depois que secar, eu posso vir cá com mais um pouquinho de branco e iluminar essa parte mais central arredondada, tá bom? Vou pegar mais um pouquinho de branco, vou vir aqui, ó, bem aqui, ó, nesse ponto. Vou iluminar um pouquinho aqui também. Vou no paninho, tá? Limpo bem o meu pincel e aí eu volto esfumando as bordas, ó. Com a mão leve, eu vou esfumando para que esse branco, ó, vai ficando num tom de azul mais claro, vai ficando mais sutil, ó. Tá? Não tem problema dar aquela emendada aqui, ó. Ó, venho até aqui em cima, botei um pouquinho aqui também, tá? Aqui, ó, vou colocar uma esquinha do branco aqui, ó, e eu trabalho esse branco, ó, tá? Pra dar aquele destaque. Ó, reforçando o ponto de luz, ó, nessa curvatura aqui também, e aqui um pouquinho, ó. Tá? Com a mão leve, esfumo, sempre com pouca tinta, e depois, se achar necessário, é só repor, tá? A quantidade de sombra e de luz, certo? Agora, enquanto seca toda essa parte aqui pra gente dar continuidade ali, a gente vai fazer as flores, tá bom? Então, a gente vai começar por essa flor que está aqui por baixo, bem por baixo, tá? E vamos usar os mesmos tons que a gente usou nas outras ali. Quer variar, quer mudar os tons, pode mudar. Lembrando que aqui, ó, essa parte amarelinha, eu vou iluminar com o amarelo limão. Esse que eu tô usando, gente, ele é o fluorescente, tá? Eu recomendo essa cor, principalmente para você que gosta de trabalhar com amarelo bem forte, assim, bem carregado. Ele é ótimo para estar iluminando, principalmente girassóis, tá certo? Então, vamos começar fazendo
essa flor que está aqui por baixo. Pronto, amoras, ó. Então, esse que tem aqui, ó, essa pétala aqui, ó, ela pode ser tanto dessa quanto dessa aqui. Eu vou colocar como se ela estivesse aqui por baixo. Então, dessa flor aqui de baixo, que tá por baixo, tem 4 pétalas, certo? Então, eu vou fazer essa aqui um pouquinho diferente, e aí você escolhe qual forma vocês querem usar, tá bom? Então, eu vou começar, ó, aqui, ó, com amarelo bebê. Amarelo bebê. Tô usando aqui o pincel da Condo, esse aqui ele é o número 8, porque eu gosto de trabalhar com ele, nessas florzinhas assim mais delicadas. Mas você pode usar o pincel que você melhor se adaptar, ó. Vamos deixar o meu olhinho pra fazer depois, tá? Puxei o amarelo. Ó, puxa bem o amarelo, tá? Principalmente nessas duas pétalas mais aqui, ó. Venho com siena natural. Ó, siena natural bem aqui, ó. Onde eu vou estar colocando siena? Nas partes que eu preciso de sombra. Então, é próximo ao miolo e na divisão de uma pétala com a outra, ó. Puxo. Um pouquinho mais de siena aqui, ó. Tá? Só um pouco de siena. Cuidado para não exagerar no siena. Lavo o pincel. Depois que eu lavei, eu vou vir com a cor papaya. Não tenho papaya, pode ser amora. Tá, ó. Eu venho bem na borda, coloco e puxo com o pincel de lado. Ó. Não joga muito pra cima do amarelo, por quê? Porque o amarelo em cima desse, por baixo desse tom aqui, papaya, não fica tão bonito assim. Minha opinião. Ó. Puxo de lado. Ó. Tá? Venho de cá em todas as pétalas. Você vai começar fazendo, colocando os tons como eu fiz aqui, tá? Você vai ter um efeito bem bacana no final, ó. Tá? Aqui, ó, tá por baixo. Marco bem lá por baixo, depois vem com o pincelzinho de lado. Se precisar, usa um pincelzinho menor. Puxo, limpo bem o pincel e eu vou pegar o... Pode ser o vinho. Aqui no caso, eu tô usando o berinjela, tá? O berinjela, ele é bem forte, então você vai pegar pouquinho, pouquinho e vai estar adicionando naquelas partes onde você quer que fique mais escurinho, tá? Então, eu venho principalmente na divisão de uma pétala e outra, e eu adiciono na ponta também, eu adiciono um pouquinho para dar um pouco de movimento, tá? Venho aqui, ó, nessa lateral onde a pétala tá indo lá para baixo, coloco, ó, e dou aquela arrastadinha, tá? Pra gente iluminar com o amarelo fluorescente, porque a gente vai iluminar com o amarelo fluorescente nesses pontos onde a gente colocou o amarelo bebê. Eu preciso que o amarelo esteja seco, tá? Enquanto não seca, a gente vai fazer o miolo. Então, eu vou mostrar pra vocês como fazer o miolo, eu já mostrei da outra lá, mas vai ser o mesmo modelo, tá? Então, preenche todo o miolinho com o amarelo ouro. Ó, preencheu com amarelo ouro, eu venho com cerâmica. Ó, e faço uma meia lua aqui também na parte central. Limpo o pincel para que tire o excesso do cerâmica. Ó, faço assim. Porém, eu reparei que eu preciso fazer uma divisão do miolo com o início das pétalas.
tá? Então, eu vou pegar o rústico, que já está aqui na minha mão, ó. Ó, e eu vou fazer tipo, ó. Como se fosse um contorninho do miolo aqui, até para ter essa divisão de onde é o miolo e onde inicia a pétala, já que a pétala eu fiz ela, o início dela com a mesma cor, né? Amarela, certo? Então, vamos fazer essa aqui agora, que também está por baixo, depois a gente passa para essa. Então, essa daqui, a gente vai começar com papaya. Ó, coloca aqui, ó, próximo ao miolo. Com o pincel de lado, ó, eu vou jogando esse tom bem para o meio da pétala, ao mesmo tempo que eu vou dando as arrastadinhas para ficar com esse movimento, ó, de risquinho, eu vou preenchendo a fibra do tecido, certo? Fiz isso, ó, antes que seque, tá? Porque aqui é uma flor maior, ó, eu venho colocando a tinta lilás lá na ponta da pétala, ó, e com o pincelzinho de lado eu venho fazendo, puxando, ó, tá? Eu venho puxando, certo? Vou lá no... Você pode fazer pétala por pétala ou pode fazer tudo de uma vez se você achar melhor. Vou lá no berinjela, ó, e eu vou escurecer onde eu coloquei o papaya. Ó. Posso dar um efeitinho aqui, ó. Coloquei o papaya, limpo o pincel e para iluminar, eu venho com o branco, tá? Pego tinta de um lado só, venho com o branco bem aqui nessas pétalas, ó. Bem no início da pétala, ó. Puxo para dar um pouco de movimento. Certo? E assim a gente vai fazer todas as pétalas dessas florzinhas. Então, vamos para a próxima. Gente, vocês ouvirem barulho, é o vizinho ali, tá? Ó, pitaia. Vou fazer essas duas pétalas já de uma vez, para agilizar aqui o trabalho, ó. Puxo pra ponta, venho com o lilás. Poderia também ser o rosa ciclame, caso você não tenha lilás, ou um tonzinho de lilás mais claro. Ou um tom de rosa também, tá, gente? O rosa cairia, um tom de rosa clarinho também cai bem aqui, pra combinar com o papaya. Ó. Venho da borda colocando o lilás, com o pincel de lado, eu vou jogando para o centro da pétala. Limpo o pincel e eu vou no tom mais escuro, que é o berinjela. Eu coloco lá no cantinho, abaixo do miolinho, ó. E aí, ó, eu puxo, ó. Tá? E aí, eu puxo de ladinho aqui, ó, pra ter essas lervurinhas, tá? Sempre acompanhando de preferência o movimento da pétala. Lavo e eu vou vir com branco pra tá iluminando, tá? Tinta de um lado só. E eu venho bem na borda aqui, ó. Ó, e venho colocando, ó. Tá? E aqui, ó, eu posso puxar um pouquinho pra dentro. Pra dar um pouco de movimento, ó. E aí, ó, se ficar qualquer detalhe que vocês querem corrigir, volta e corrige, tá? O branco vai dar aqui uma vida. Eu acho que o branco aqui, nesse jeito que eu tô fazendo, dá uma vida bem bacana a florzinha. Não quer colocar, não precisa colocar, tá? Aqui, ó, eu vou dobrar um pouco essa pétalazinha. E aí, para dobrar ela, eu faço essa iluminaçãozinha um pouco mais carregada.
Pro miolo, vocês vão repetir a mesma coisa que a gente fez aqui. Depois que secar, a gente vai iluminar com o amarelo fluorescente, tá? Aqui não tá seco, então assim, não adianta você fazer esse retoque quando não tá seco. Por quê? Porque ele vai sumir e você vai ter que retocar de novo. Então, é melhor você aguardar e depois você fazer, ó, o retoque, tá? E depois a gente vai vir aqui também, ó, colocando aqui assim, mas tem que esperar secar, ó. Pra esse tom forte pegar um pouco melhor, tá bom? Coloquei, mas vai secar e eu vou ter que retocar. Então, vamos fazer essa flor aqui. Essa daqui, vou pegar mais papaya. Amoras, eu falei papaya, tá? Não estamos trabalhando com papaya, estamos trabalhando com pitaia. Tá, gente? Pitaia, por favor, tá? Então, como eu falei pra vocês, aqui, ó, eu vou ter que fazer primeiro, por quê? Porque está por baixo. Tem uma pétalazinha aqui, ó, dessa flor que tá por cima, que tá encostando. Preenchi, se você quiser fazer de outra forma, essas florzinhas pode estar fazendo também, tá? Ó, cerâmica. Depois a gente ilumina com a tinta fluorescente. Tá? Então, vamos lá fazer esse aqui, ó. Bastante tinta, ó. Tá? Venho no outro também, ó. Puxando. E aí, eu vou pegar o lilás aqui, por quê? Porque essas pétalas aqui, elas estão maiores. E eu não quero que a tinta seque pra ficar manchada, ó. Lilás, depois eu venho com berinjela, que eu tô usando pra escurecer, ó. Pode ser o berinjela, pode ser o vinho. Um tom escuro, até terra queimada, se você não tiver de tudo, dá pra usar. Pode ficar assim, um pouquinho diferente, mas eu não vejo razão pra você não fazer, certo? Vamos pra próxima. Ó, pitaia. Puxo pra fora. Com o lilás, eu trazo de fora para dentro, ó. E aqui eu vou fazendo, tá, gente? É um pouco repetitivo, eu quis mostrar pra vocês por quê. Porque tem pétala que tá por cima e pétalas que estão por baixo, tá? E aí, eu venho com tom, ó, faço a divisão aqui, ó, de uma pétala da outra. Puxo com o pincelzinho de lado. Ó, deixo bem visível essa separação de uma pétala da outra, tá? E agora, a gente vai fazer essa última aqui, ó.
pitaia. Ó, aqui eu faço uma curvatura, ó, que a pétala tá meio jogada pra trás. Tá? Aqui, ó, eu jogo bem pra cá, porque é uma pétala que tá bem grande, tá bom? E aí, eu venho com lilás, ó, da ponta pra dentro, da ponta da pétala. Ó. E aí, eu puxo, tá? Pra escurecer aqui, ó. Berinjela. Aqui abaixo, ó, vou dar aquela escurecida. Lavo o pincel e eu venho com um branco, tá? Tinta de um lado só do pincel, só a tinta tem que estar mais molinha. Ó, e eu venho colocando de forma que fique um leve excesso na borda, ó, da pétala. Por que esse leve excesso? Ó, e depois eu venho puxando assim. Porque esse excesso de tinta que vai ficar, ele vai secar e ele vai ficar mais visível, mais acentuado, tá bom? Ó. Aí, o restante você puxa assim, só de ladinho um pouquinho, ó. Dando essas levurinhas, tá? Aqui, ó, essa pétala aqui, ela tá um pouco por baixo lá. Então, não vamos colocar aqui, não, ó. É essa daqui que tá passando por cima. Eu posso ir lá e dar aquela realçada, mas bem pouquinho, ó. Ó. Pincelzinho de lado, ó, dando aquela puxadinha, ó. Tá? Pra fazer a dobrinha, ó. Eu dou essa acentuadinha formando a dobrinha. Depois pode voltar e realçar essa dobrinha, tá bom? Pra que ela fique mais acentuadinha, ó. Certo? Agora é só fazer o miolinho da mesma forma que a gente fez os outros. Porém, aqui vai ficar uma meia lua no centro e a gente vai esfumar essa parte de baixo. Ó. Preencheu. Cerâmica na parte de baixo, ó. Movimenta pra lá e pra cá pra ficar um esfumado bacana. E vem aqui nessa parte central, ó. Faz tipo um ovalozinho assim. Limpa o pincel. E aí, você vem com o fluorescente, tá? Também depois de seco, tá, gente? Aqui ainda tá tudo muito úmido. Mas a gente vai fazer, ó... Pra colocar o fluorescente, ele é meio transparente. Por isso que a gente faz a base de amarelo e coloca ele por cima. Por quê? Porque ele vai realçar o amarelo, porém, como ele é transparente, não dá pra mim colocar ele puro aqui, que eu não vou ter aquele efeito bacana que eu quero. Por isso que a gente faz a base e depois a gente coloca, tá? E pra ficar legal, precisa realmente estar bem seco, ou então você retocar algumas vezes. Ele é a mesma coisa do vermelho fluorescente, tá? Não, a gente não precisa retocar quando você pinta uma rosa vermelha algumas vezes.
Esse amarelo fluorescente aqui também funciona da mesma forma. Isso vale para todas as tintas fluorescentes, certo? Aqui, ó, vamos aguardar secar para depois eu retocar, tá? Agora vamos fazer mais detalhes aqui da máquina. Vou fazer o carretel, meninas. Ó, eu venho com amarelo bebê aqui no centro, na parte de cima também, tá? Que eu vou fazer meio douradinho. Depois disso, eu vou vir com um pouquinho do amarelo ouro. Amarelo ouro aqui e aqui, ó. Bem pouquinho de amarelo ouro, tá? Porque senão você vai tampar o amarelo bebê que a gente acabou de pôr. Só um pouquinho. E aí, depois você vem com o cerâmica, tá? Pega a tinta no canto do pincel, ó, vem na borda aqui, ó. Ó, e aí você joga, ó. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó, gira o canto que tá com tinta. O canto do pincel que tá com tinta, ó. E joga pra cima do amarelo ouro, tá? Certo? Ó, feito isso, eu vou preencher aqui com uma cor. Eu falei que eu ia colocar esses detalhes com preto, mas eu resolvi que eu vou fazer com preto não. Eu vou fazer tudo ali levemente douradinho, tá bom? Então, vamos lá. Pra fazer esse pininho aqui, ó, eu vou passar o amarelo bebê, um pouco do amarelo ouro, ó. Um pouco do amarelo ouro. Mesma coisa a gente vai fazer nesse daqui, ó. Eu já vim direto com o amarelo ouro. Vou pegar um pincel menor, tá? Um pincel para acabamento. Nesse caso, eu vou usar o pincel 2, porque o espaço ele é bem pequeno. E aí, para dar mais definição, eu vou vir com tinta de um lado só, com cerâmica. Ó, e eu venho aqui fazendo tipo uma espécie de contorninho, tá? E aqui, ó, eu escureço aqui. Aqui embaixo, eu coloco a tinta, ó, esfumo pra cima, tá? E o outro lá, esse outro pininho que a gente tem aqui, a mesma coisa. Embaixo, eu esfumo um pouquinho pra cima. Faço o contorninho com tinta de um lado só do pincel. Tá? E no meio, onde vai passar, ó, eu preencho tudo com essa cor aqui. Tá bom? Agora, esses detalhes aqui assim, ó, a gente também vai fazer dourado. Então, vamos fazer da seguinte forma, ó. Amarelo... Nossa, meu pincel tava sujo. Amarelo ouro. Ó. Preenchi aqui com amarelo ouro, certo? Aqui também, eu vou preencher com amarelo ouro, porque são espaços pequenos, então não dá pra utilizar muitas cores, tá? Preenchi com amarelo ouro, vou dar definição, ó, das bordas com cerâmica, ó. Aqui e aqui, aí eu arrasto aqui, ó, um pouquinho, deixando a parte central mais douradinha, tá bom? Venho aqui a mesma coisa, ó. Vou dar definição com esse tom. Pra fazer isso aqui, ó, eu venho com... Bem nessa curvinha, eu venho com amarelo bebê. E nessa curvinha também com amarelo bebê. Ó, pra encontrar aqui, ó, os dois tons, eu uso o amarelo ouro. Ó, amarelo ouro. Chegando até aqui, certo? Eu venho com cerâmica, pego daqui, ó. Olha, e vem fazendo tipo uma espécie de um contorno, ó. Tinta bem de um ladinho só, pode usar o filete se você quiser, ó.
Nessa parte onde eu coloquei o amarelo ouro, ó, eu jogo um pouquinho do cerâmica em cima pra ficar a cor mais acentuada ainda. Tá bom? Se quiser intensificar com o sépia, pode ficar à vontade, tá? Principalmente as partes que estão mais embaixo, tá? Sabendo disso, o que a gente vai fazer? Eu venho cá, ó, nesse miolinho do meio, preenche tudo com amarelo bebê ou marfim, se você preferir, ó, preenche em volta. Venho com o amarelo ouro, aí termino o preenchimento. Ó. Terminou o preenchimento, limpo o pincel, veio com tinta de um lado só, cerâmica, ó. Vou fazer o parafuso central aqui, não é isso? Venho na parte de baixo, ó, onde eu coloquei o amarelo ouro, ó, e eu dou aquela esfumadinha, uma sujadinha, ó. Ó, dou uma boa esfumada aqui, ó, nessa partezinha do meio pra reforçar. Tá? Aí, vamos fazer essa parte aqui, ó. Espero que a câmera esteja pegando, né, gente? Aqui, ó. Vamos fazer essa parte aqui. Deixa eu dar um zoom. Ó. Essa parte aqui tem um S, não é isso? Então, o que que a gente vai fazer, ó? Do lado de cá, eu vou colocar amarelo bebê. E aqui também eu vou colocar amarelo bebê, ó. Esses dois lados. O restante, ó. Abaixo do S, acima aqui desse Szinho que tem. Se não quiser colocar esse Szinho, não tem problema, tá? Ó. Tá? Feito isso, eu vou escurecer. Aí, eu pego, ó, tinta de um lado só, né, o cerâmica, ó, e eu vou sombrear aqui a volta desse Szinho que tem aqui, tá? Venho na plaquinha, ó, e eu vou sombrear aqui, ó, o cantinho. Todos os 4 cantinhos, ó, eu dou uma sombreada pra dar esse charmezinho. E aqui o S eu posso preencher da cor que eu quiser, tá? Depois a gente faz o preenchimento dele aí, tá bom? E aí, gente, tanto com sépia ou com rústico, eu vou fazer com rústico e o rústico já tá aqui perto de mim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um cabo do pincel bem pequeno assim, ó. Eu vou molhar e vem aqui, ó. Molhou no rústico, ó. É como se fosse uma plaquinha, tá? E aqui também, ó. Tá bom? Só pra dar esse destaque aí. E assim a gente vai fazer todas as pecinhas. Vou lavar o meu pincel, fechar as minhas tintas aqui e com a cor uva, pode ser amora, a cor que você quiser. Eu vou fazer a minha linha aqui. Eu iria fazer, gente, com... Aqui, ó, vou preencher as linhas, tá? Eu ia fazer isso aqui com a cor vinho, mas eu não achei o meu vinho, então vou fazer com esse tom aqui. Mas você pode usar o tom que você desejar, tá? Então, primeiro eu venho fazendo aqui, ó, a lateralzinha. Começou a esquentar bastante aqui, então a tinta tá secando rápido. Tá? Aí, na parte central, você pode colocar um tonzinho pra ficar mais iluminadinho, tá? Eu vou de pitaia. Tô usando um pincelzinho menor, então tô tendo um pouco de dificuldade. Esse pincel aqui, ele tá pequeno pra essa área que eu tô pintando, ó. Então, eu fiz o preenchimento, ó. No capricho aqui do carretel. Com o branco.
Tirar essa tinta daqui, ó. Com o branco, eu vou pegar a tinta de um lado só. Agora sim, pode ser o pincelzinho menor, ó. E eu venho aqui, ó, dando uns... Puxo os tracinhos assim, ó, só pra iluminar um pouquinho e dar uma sensação de fio enroladinho, tá? Lembrando que a gente não tá fazendo pintura realista. É uma pintura decorativa. De preferência que a sua tinta não tenha grume, né? E aí, gente, aqui depois é só puxar o fio, tá? Esse fio aí, ele tá mais enroladinho. Puxar o fio usando a coruva ou berinjela, tá? Pode ser com pincel filete ou tinta de um lado só do pincel. Então, vamos fazer aqui essas partes aqui, ó, pra gente tá, né, dando os acabamentos finais e finalizar a nossa pintura, certo? Então, ó, com o amarelo, bebê, eu vou vir bem aqui no centro, ó. Tá, ó. Aqui também a mesma coisa, ó, amarelo bebê, nessa rodinha aqui de fora, ó. Tá? Aí vem amarelo ouro, vamos fazer esses dois aqui de uma vez, que é pra gente ganhar tempo. Tá? Amarelo ouro aqui, ó. Também essa partezinha. Na parte de baixo, ó, a gente vai preencher aqui, ó. Amarelo ouro. Com siena ou marrom, eu vou vir aqui, ó, nessa partezinha de dentro que tem, ó. Ó, tá? Venho nesse daqui também, ó, vou preencher, tem tipo uma argolinha aqui assim, ó. Preencher. Ó, em volta, tá? E aí, eu vou sombrear isso tudo, escurecendo um pouco mais com cerâmica. Então, vamos lá, ó. Tinta de um lado só do pincel, ó. Eu vou fazer o contorno. Fiz o contorno, ó, eu vou sombrear esse daqui, ó. Pegar uma esquinha, eu venho aqui desse lado aqui, ó, do cerâmica, ó. Trabalho a volta. E pode ser com rústico, a gente vai tampar. Isso aqui é o que ficou. Pode ser rústico, pode ser preto, mas achei melhor colocar o rústico, tá? Isso aqui é uma parte mais profunda, ó. Que tem aqui assim, certo? E aí, ó, com o amarelo bebê, eu vou fazer um pininho aqui. E agora falta fazer só essa parte de baixo aqui, onde fica a agulha, tá? Aí também não tem muita dificuldade. A gente vai com o amarelo ouro, porque é uma parte que está por baixo. Ó, amarelo ouro. Depois você vem com cerâmica aqui, ó, nessa parte de baixo. Aí tem a divisão aqui, ó, do parafusinho, ó. Tá? E tem uma argolinha bem aqui, ó.
Aí, essa argola, vou fazer com pincelzinho filete, tá? Eu vou fazer com o cerâmica. Que é onde vai estar passando a linha. Vou limpar. Com o branco, eu vou fazer a agulha, tá, gente? Repare que até a folha aqui, ó. Tá bom? Aí, com o branco, ó, pode iluminar alguns pontos, ó. Alguns detalhes. Eu vou puxar a minha linha aqui, tá? Fazer. E aí, tem essa parte do pininho de cima também, que você também pode estar fazendo com douradinho, tá? Amoras, esse S aqui, ó, eu vou estar colocando com vermelho, tá? Mas você, ó, preferência o pincelzinho pegando tinta de um lado só, tá? Pode fazer da cor que você quiser, tá? Eu vou fazer assim com vermelho e eu vou fazer um contorninho com a cor mais forte pra destacar mais, tá bom? E aí, gente, é só caprichar nos detalhes, tá bom? Colocar bastante folhinha fantasma. A pintura básica tá pronta, tá? É colocar folhinhas, retocar as partes com o amarelo fluorescente. As folhas, vocês podem estar colocando gotinhas, pode estar colocando sépalas, o que você quiser, tá? Isso depende um pouco de cada pessoa. Eu não vou colocar estêncil nessa máquina, por quê? Porque ela já tem bastante elemento. Mas se você gostar, não tem problema, você também pode estar colocando o stencil, tá? Eu vou finalizar a minha aqui e eu já vou mostrar pra vocês como ficou, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, não se esquece de deixar o like no vídeo, tá bom? De recomendar para mais pessoas o conteúdo do nosso canal e espero que vocês gostem, tá bom? Que Deus abençoe a vida de você que ficou aqui até o final para ver a nossa pintura. Obrigado de coração você que comprou a apostila, que tem comprado os meus projetos, que tem apoiado o meu trabalho, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês aí. Então, meninas, ficou assim a nossa pinturinha. Lembrando que a foto referência eu vou deixar lá no canal do Telegram, tá? O link vai estar na descrição do vídeo. Eu sempre deixo a foto lá para vocês poderem estar olhando como referência, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todas com Deus e até a próxima.